Olá a todos, tudo bem? Turma, é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês alguns passos para se criar estrutura de um banco de dados sem necessariamente fazer isso da forma bruta, da força bruta, conforme a gente está mostrando para vocês. Aí você pode até perguntar, mas por que você não mostra assim de forma mais interativa que não fosse a força bruta que eu mostrei inicialmente? Porque precisa a gente entender a coisa. Tem professor que não usa nem a ferramenta Workbench. Tem professor que usa o terminal. E aí é que fica complexo mesmo. Antigamente era só pelo terminal. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como trabalhar com esta ferramenta sem necessariamente utilizar a força bruta. Para se criar tabelas, para se criar um banco novo, tá? Para em seguida a gente aprofundar e seguir naquele vídeo que eu passei para vocês na aula passada do Guanabara, onde ele explicou sobre as relações, os relacionamentos do mundo relacional, do banco de dados relacional, tá? Com as suas cardinalidades principais, como um para muitos, muitos para muitos, para a gente depois entender como fazer consultas numa tabela relacionada, tá? Mas a princípio, como a gente vai utilizar aqui a forma mais interativa da ferramenta Workbench, eu gostaria que vocês visualizassem aqui como construir tabelas para depois a gente não ter dificuldade quando for criar um diagrama, que é o DE, chamado Diagrama de Entidade Relacional, ok? Se você observar, aqui em cima eu tenho alguns botões aqui, tá? Atalho, vamos fazer aqui pelos atalhos. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse botão aqui, ele serve para a gente criar um esquema novo, um banco novo. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome do meu banco novo, tá? Posso mudar aqui até o char7 dele, configurações mais específicas, mas a princípio só isso. Eu vou criar um banco chamado teste e aplica, tá? Aqui, ó, criar um esquema chamado teste. Tem duas maneiras. Eu posso simplesmente aplicar esse comando aqui, ó, e fecha, finaliza, ou então copiar aquele código e escrever o código dentro de um script e rodar. Mas se você não precisa fazer isso aqui, que se você verifica, o banco está criado bem aqui, ó, tá? Desculpa essa janela aí aberta aí, que é meu antivírus. Então, eu tenho aqui alguns bancos criados. Tem o teste que eu acabei de criar, o CIS, que já existia, banco aula, que é o que a gente já vinha trabalhando com vocês. Ok? Então, aqui é o seguinte. Repare que o banco que está selecionado para mim trabalhar aqui é quem? Banco aula. Mas eu quero esse aqui. Todo mundo já sabe, lembra que para a gente mudar e usar um banco desse, eu posso só dar usage dentro de um script e o nome do banco, mas simplesmente, como é em forma interativa, eu vou dar um duplo clique. Ó. Repare que eu estou aqui com o banco teste, que eu acabei de criar, selecionado, e eu vou aqui selecionar o botão para criar uma tabela. Olha, que é esse aqui, ó. Inserir uma nova tabela. Ele abre uma janela aqui com toda a estrutura para me criar de forma interativa uma tabela. A primeira coisa que ele pede aqui é o table name, o nome da tabela. Supor que eu vou criar uma tabela aqui de nome produtos, tem as características especiais, como características de acentuação, integridade e tal, mas essas configurações especiais eu posso até deixar como está. Primeira coluna da minha tabela aqui, ID produto, que ele já até dá a ideia, o tipo de dado é inteiro, tá? Eu vou dizer que esse campo vai ser chave, que ele vai ser auto-incrementado, quer dizer, eu posso colocar aqui essas restrições por aqui ou por aqui por baixo, tá? Ainda aqui, eu vou colocar aqui nome produto. Claro que eu não precisava nem colocar nome produto aqui, só nome, porque se eu estou numa tabela chamada produto e tem um campo nome, evidentemente seria nome do produto. Eu vou deixar aqui varchar, quer dizer, não nulo, não pode ser nulo, eu não pode ter um registro com um produto cadastrado sem nome, tá bom? Vamos colocar aqui mais um campo, vou colocar aqui data, bota o nome mesmo aqui, ó, data fabricação, tá? Data fabricação, tipo de dado
tipo de campo do tipo date. Vou botar aqui data, validade, tá? Tipo de data, tipo de dados aqui do tipo date. Bem, se você observar aqui, eu posso criar aqui diversos campos para montar a estrutura da nossa tabela, tá? E depois a gente só ir cadastrar esses produtos. Também pode ser cadastrado de forma interativa, tanto por aqui, tá? por esta ferramenta, quanto através de um software. Você pode desenvolver um software, conectar um banco para receber os dados lá do seu software, ok? E aplicar aqui, ó, botão aplicar, ele me mostra qual é o código criado, ó, create table, né? No banco teste, uma tabela chamada produtos, e aqui é os campos da minha tabela, e simplesmente você vem aplicar e finaliza. Poderia ser de duas formas também. Eu poderia copiar aquele código, colar dentro de um script e rodar ele, mas eu posso rodar diretamente de lá. Bem, eu vou até fechar isso aqui e atualizar esse meu banco. Se você verificar, eu agora já tenho uma tabela aqui de nome produtos. Verifique a simplicidade que é, tá? Mas existe outra maneira ainda, além da força bruta, além de utilizar esses botões, existe uma outra maneira aqui, utilizando essa ferramenta, para se criar um banco, para se criar as tabelas e se criar os relacionamentos. Como fazer isso? Através de um modelo. Veja só aqui, ó. Primeira opção do menu File, tem os botões também. Tem uma opção aqui chamada New Model, né? Um novo modelo aqui, ó. Que é onde você cria no caso, o diagrama, tá? Olha, primeira coisa, eu vou criar aqui, o nome do banco que ele está aqui é MyDB. Eu vou alterar isso aqui, eu vou dizer que o banco que eu vou colocar aqui, criar aqui é um banco chamado Teste 2, para não ficar o mesmo nome do anterior, tá? Simplesmente eu fecho aqui, já está aqui. Posso adicionar tabelas por aqui e tal, mas eu vou criar um diagrama aqui, ó. Tá vendo? Dentro do banco teste, eu vou criar um diagrama. Repara que ele me abre uma janela aqui com uma série de botões aqui. Inclusive aqui os botões onde se cria as cardinalidades de relacionamento. Detalhe, Jorge. Se quem não viu o vídeo que eu enviei na semana passada, eu oriento que você veja, reveja e depois é que vem para cá, porque senão a gente vai ter sérias dificuldades quando a gente for trabalhar uma parte de consulta um pouco mais avançada, como consultar 2, 3 ou mais tabelas ao mesmo tempo, para buscar dados em 3 tabelas ao mesmo tempo. Exige que você tenha um certo conhecimento dessa parte inicial. Então veja só aqui uma coisa, eu já mostrei para você como criar um novo banco. Tá? Abri aqui criando um diagrama e aqui tem os diversos botões. Repara que eu tenho um botão aqui, ó, que nada mais é do que um botão para se criar uma nova tabela. Eu vou dar um clique sobre ele e venho para cá, ó. Table 1, tá vendo? Ó, vou dar um duplo clique sobre isso aqui. Repara que ele vai exatamente para onde se cria uma tabela. Eu vou criar uma tabela com o mesmo nome aqui, tabela produtos, tá bom? Primeiro campo inteiro, vou dizer que seja chave, tá? Auto incrementado. Todo mundo lembra o que é auto incrementado, né? Quer dizer, quando eu cadastrar o primeiro produto, ele vai ser o código 1. Quando eu cadastrar o segundo, ele vai botar automaticamente ao 2. E aí sucessivamente. Ele vai se auto-incrementando, auto-alimentando. Sem necessariamente, quando for cadastrar, eu ter que colocar que é o produto 1, produto 2, produto 3. E aí sucessivamente. Vou colocar aqui o nome do produto. Não, deixa eu baixar mesmo, não vazio. Vou botar aqui a fabricação. Tá? Se você já a fabricação tem que ser cedilha e acento, não, mas aqui no banco a gente evita colocar essas coisas. Tá? E vou colocar aqui a validade. Tá? Também do tipo date. Ok? E simplesmente eu fecho aqui, ó.
Repare que aqui eu estou criando também uma estrutura de uma tabela. Eu poderia criar uma outra, para depois fazer os relacionamentos entre si. Tá bom? O Guanabara mostrou lá escrevendo o código, levando a chave primária de uma tabela para outra tabela e criando os seus relacionamentos. Eu vou mostrar depois aqui para vocês como criar um diagrama, inclusive vai ser o nosso trabalho final da nossa disciplina, a construção de um diagrama, a construção do banco, o povoamento dela e uma série de consultas que a gente vai solicitar. A princípio, quero que você se familiarize com isso. Eu estou aqui num diagrama, com uma única tabela, só mostrando como funciona. Ok? Então, depois de criar minhas tabelas aqui, eu posso criar outras tabelas aqui, ó. Seleciono o botão aqui e tal. Depois vem aqui no menu File, tá? Exportar. Primeiro, ó, o script, tá? Posso até avançar aqui, sem colocar nada lá. Avança aqui. Se você verificar, aqui está todo o esquema do que eu acabei de criar. Eu posso só finalizar para salvar, ou simplesmente copiar tudo isso. Eu vou selecionar aqui tudo isso, ó. Aqui, ó, posso salvar numa fila ou copiar aqui para a área de trabalho, tá bom? Ou simplesmente seleciono e dá Ctrl C, mas eu posso vir direto nesse botão aqui. Aí eu finalizo aqui, ó, tá bom? Vou fechar o meu diagrama aqui, ó. Vou fechar o meu diagrama. Vai perguntar se salva. Vou fechar o meu modelo aqui, ó. Salva. Não vou nem salvar isso, não. Tá bom? Eu vou criar aqui uma query, né? Um script em branco. E vou simplesmente Ctrl V. Colar todo o meu esquema que eu acabei de criar. Eu vou rodar agora o meu script que eu gerei através lá do meu modelo, tá? A primeira coisa que ele pede aqui é essa configuração aqui. Isso aqui é a configuração padrão que é criado automático. Ele cria essa configuração padrão, tá? Repara que ele rodou aí. Vou descer aqui. Vou criar o banco aqui, ó. Criando o banco, tá? Roda, tá? Vou pedir para usar o banco. Eu vou atualizar aqui para você ver que ele vai estar aqui, ó. Eu vou até aumentar esse espaço aqui para você ver melhor, tá vendo aí? Então aqui, ó, a tabela aqui. Eu vou selecionar aqui o código da minha tabela e vou rodar, tá? E aqui é só configuração aqui embaixo, ó. E roda a configuração aqui embaixo. Que inclusive deu aqui um pequeno erro, mas eu vou tirar isso aqui, que isso aqui não... Tá bom? Então, se você verificar aqui, eu criei um banco chamado Teste2, criei uma tabela dentro dele chamada de produtos. Então, jovens, repare a simplicidade. Eu oriento que você, na frente de um computador, rode esse vídeo num celular para você se ambientar. Tá? Eu poderia fazer isso tudo de forma bruta, escrevendo o código? Sim, mas se eu tenho uma maneira que facilita, por que não fazer? Por que não utilizar? Tem um pessoal aí da rejeição, o pessoal que eu digo não é vocês, né? São professores, que simplesmente eles detestam essa ferramenta, que essa ferramenta não utiliza, tem que usar Linux, que tem que usar o terminal, que é escrevendo o código mesmo. Pô, eu acho isso assim uma tamanha bobagem, né? Se eu tenho uma forma de facilitar as coisas, por que eu vou dificultar? Tá bom? É certo que a gente está no mundo Linux, mas é bom saber que o MySQL ele roda tanto em Windows, Linux, é multiplataforma, não interessa a base de dados. Ok? Então eu vou dar uma pequena pausa aqui para que você volte o vídeo e tente fazer isso diretamente no computador. Ainda que seja com as mesmas coisas que eu estou criando aqui, não criar uma tabela específica com outro nome e tal. Você faz a mesma coisa para você ir assimilando e entendendo como é que a coisa funciona.